Quando falamos de jogos de mundo aberto, é impossível passar ao lado de Red Dead Redemption 2. Seja pela sua fantástica história, personagens incríveis ou a complexidade do mundo que a Rockstar desenvolveu, a verdade é que este jogo, situado no final do século XIX, teve um fenomenal trabalho desempenhado em praticamente todos os aspectos. Desde o cuidado com os diálogos, os detalhes sobre a higiene da nossa personagem, aos testículos dos cavalos encolherem em ambientes frios, Red Dead Redemption 2 tomou de assalto o mundo dos videojogos quando foi lançado a 26 de outubro de 2018, com uma recepção calorosa tanto por parte dos críticos como dos jogadores. E o percurso desta sequela, bem como de algumas coisas nela existentes, é muito interessante, e é disso que hoje mesmo vamos falar. Portanto, eis 10 curiosidades sobre Red Dead Redemption 2. Durante o desenvolvimento do primeiro Red Dead Redemption, a Rockstar nunca planeou ver uma recepção tão calorosa do jogo por parte dos fãs e críticos. Isto explica porque é que Arthur Morgan nunca é mencionado no primeiro jogo, considerando que a sequência nunca foi planeada. No final, Red Dead Redemption vendeu mais de 5 milhões de cópias nas primeiras 3 semanas em 2010, tornando-se um dos videojogos mais caros e mais vendidos do ano. A sequela, lançada em 2018, arrecadou 725 milhões de dólares em apenas 3 dias. A Rockstar é conhecida por ser um estúdio que gosta de perder tempo com os jogos em que trabalha. O segundo jogo da franquia Red Dead esteve em desenvolvimento durante 5 anos, contudo, Red Dead Redemption 2 ainda demorou mais. O desenvolvimento foi iniciado em 2010, pouco depois do lançamento de Red Dead Redemption, e esteve quase 8 anos para ser concluído, incluindo alguns adiamentos. O que é interessante sobre o desenvolvimento deste jogo é que não existe um estúdio unicamente responsável por ele. No passado, embora tenha havido alguma colaboração entre os estúdios da Rockstar, os seus jogos eram desenvolvidos principalmente por uma única equipa. GTA V, por exemplo, foi desenvolvido pela Rockstar North, enquanto Red Dead Redemption foi desenvolvido pela Rockstar San Diego. No entanto, Red Dead Redemption 2 é um esforço colaborativo de todos os estúdios da Rockstar. São 9 estúdios em 5 países: Inglaterra, Escócia, Estados Unidos, Índia e Canadá. Os developers do jogo não são a Rockstar North ou a Rockstar Leeds, mas sim a Rockstar Studios. Uma das coisas mais impressionantes em Red Dead Redemption 2 é o seu guião e o trabalho efetuado nas animações. Dan Houser, cofundador e vice-presidente de criatividade da Rockstar Games, revelou numa entrevista à Vulture que o jogo tem 60 horas de duração. Tinha inicialmente 65, mas uma trama que envolvia o protagonista Arthur Morgan em busca de um segundo interesse amoroso foi abandonada, afirmando que um deles não funcionava. Várias missões, incluindo uma passada num comboio em que tínhamos que lidar com caçadores de recompensas, também foram removidas porque ou nunca iriam funcionar tecnicamente ou porque pareciam supérfluas. Também foi revelado que o roteiro final da história principal de Red Dead Redemption 2 tem cerca de 2.000 páginas. Houser disse que se todas as missões secundárias e diálogos adicionais fossem incluídos, as páginas empilhadas teriam uma altura de cerca de 2,5 metros. Até mesmo alguns NPCs têm guiões que rondam as 80 páginas. O jogo final tem um impressionante total de 500.000 linhas de diálogo. O número de personagens do jogo exigiu 1.200 atores, todos eles pertencentes à Screen Actors Guild, ou seja, todas as personagens que vemos em Red Dead Redemption 2 é um ator ou atriz devidamente credenciada no meio. 700 das 1.200 personagens possuem diálogo, o que significou 2.200 dias de trabalho de captura de movimentos. A dada altura, a Rockstar chegou a ser a maior empregadora de atores em termos de números. Assim, quando Red Dead Redemption 2 foi lançado, o jogo continha mais de 300.000 animações. O tempo, neste jogo, é uma coisa importante e afeta imensas coisas no seu mapa. Por exemplo, o crescimento do cabelo e da barba de Arthur Morgan, bem como a sua higiene. Passem demasiado tempo sem tomar banho e os NPCs e os animais reagirão de acordo com o teu cheiro nauseabundo. Outra coisa que o tempo também afeta são as construções e os cadáveres. Se matarem alguém no jogo e nenhum NPC coletar o cadáver, irão verificar que ele se decompõe lentamente. Encontrem uma casa ou um caminho de ferro a ser construído e irão notar que serão feitos progressos com o decorrer dos dias. A Rockstar Studios, com este detalhe e incontáveis outros que existem no jogo, criaram sem dúvida um dos mapas mais dinâmicos que existem até agora.
A guerra familiar entre os britânicos Braithwaite e os Grey são um dos maiores pontos deste jogo. E, curiosamente, tem também uma rica história por detrás. Esta guerra, que durou anos, tem a sua origem no final da Guerra Civil Americana, quando ambas as famílias se acusaram mutuamente do roubo de ouro. Esta animosidade apenas terminou quando o gangue Van der Linde apareceu e tratou de ambos. No entanto, o conflito entre estas duas famílias terá sido inspirado em acontecimentos reais, no que é conhecido como o conflito Jones-Lydell ou a Guerra de Black River. Estas duas famílias estiveram em guerra uma com a outra durante os anos de 1847 e 1870. A tensão entre as duas famílias rivais foram aumentando lentamente ao longo do tempo, e estima-se que esta guerra, que durou 23 anos, tenha reclamado a vida a 14 pessoas. A rivalidade terminou quando Lydell, o chefe de uma das famílias, foi assassinado em 1870. Arthur, isn't it? Arthur Morgan? Who are you? Yes, Arthur Morgan, Van der Linde's most trusted associate. Durante o jogo, o gangue de Dutch, do qual Arthur Morgan, a personagem principal, faz parte, é perseguido por dois agentes, Andrew Milton e Edgar Ross. Eles fazem parte de uma agência chamada Pinkerton Agency, e acontece que 2 meses após o lançamento de Red Dead Redemption 2, a Take-Two Interactive recebeu uma carta de cessação e desistência por parte de uma empresa chamada Securitas AB, que é a empresa-mãe da Pinkerton National Detective Agency, que foi fundada no Velho Oeste por Alan Pinkerton no ano de 1850, 49 anos antes dos eventos do jogo. A Securitas AB processou Rockstar pelo seu retrato cínico e vilão dos Pinkerton no jogo. A Take-Two, claro, contra-argumentou que a inclusão dos Pinkerton nada tem a ver com a empresa e afirmou que a mesma apenas quis parte dos lucros que o jogo estava a gerar. Por seu lado, o presidente da Pinkerton, Jack Zaran, respondeu à Take-Two com uma carta que expandia a sua reclamação a incluir uma representação imprecisa ou injusta da agência. Zaran escreveu na sua carta: "Os Pinkerton são vistos a atirar em cavalos, a atirar com armas e bombas incendiárias em prédios onde mulheres e crianças estão presentes, e como vilões violentos da comunidade. A história conta uma coisa diferente." Mais tarde, as queixas foram retiradas e as empresas resolveram a disputa num acordo à porta fechada. A maior cidade do jogo é a já industrializada Saint-Denis. Em contraste com a maior parte do mapa, esta cidade é viva, cosmopolita e fonte da modernização que é retratada neste jogo, que é a progressão da indústria e da civilização, causando assim a morte do violento Velho Oeste. O curioso nesta cidade são as influências arquitetónicas da mesma. Esta cidade é, confirmado pela Rockstar Games, inspirada em Nova Orleans, o local de nascimento do jazz. Algumas das casas e prédios retratados em Red Dead Redemption 2 ainda existem hoje em dia e foram transpostas para o jogo. Com um mapa tão vasto, era de esperar que a Rockstar se entretesse a preencher o mesmo com coisas assustadoras e estranhas. Falo de fantasmas, gigantes, casas destruídas por meteoritos e também de assassinos em série. Há mesmo muita coisa em Red Dead Redemption 2 fora do comum, tanto que daria para um novo vídeo. Escolhi algumas para vocês, há bem mais, acreditem, e convido-vos desde já a pesquisar por isto mesmo. Um dos estranhos mais lembrados do Red Dead Redemption original foi o profético Homem de Cartola Sem Nome. Ele apareceu algumas vezes para falar com o John Marston, sabendo aparentemente tudo sobre o seu passado, e para testar a sua moral com 3 enigmas inexplicáveis. Ele desaparece depois disso, levando muitos a acreditarem que ele pode ter sido a personificação da morte, considerando o destino da personagem. Embora ele não apareça em carne e osso na sequência, ele pode ser encontrado imortalizado numa pintura assustadora que se forma ao longo do jogo. Em Bile Edge, vocês podem encontrar uma cabana que pode pertencer a este mesmo homem, cheia de pinturas e prosa gravada na parede. Curiosamente, hoje em dia ainda existem fãs que tentam decifrar estas mesmas gravações. À medida que vão regressando à cabana, a pintura está cada vez mais completa e notavelmente tem a mesma parecença do sujeito estranho. E quando a pintura está finalmente concluída, podem ver o homem no espelho, embora ele não esteja fisicamente na cabana, o que aumenta ainda mais o mistério sobre esta figura. Depois, se voltarem à cabana, passado alguns dias, todo o conteúdo desapareceu, mas um pequeno retrato do homem misterioso pode ser encontrado na loja em Armadillo.
A localidade de Emerald Ranch parece mais uma no meio de tantas, mas se tiverem atenção aos diálogos, ouvirão os habitantes a falar de coisas estranhas naquele sítio. Desde um saloon manchado de sangue, idosos que os ameaçam caso coloquem um pé na sua propriedade, e a filha de um casal que está sempre na janela. E isso acontece mesmo. Se vocês passarem pelo local durante a noite, podem chegar a ver esta rapariga à janela sempre a olhar para vocês. Atenção, não acontece sempre, pelo que poderão ter que passar no sítio mais do que uma vez. Ok, esta eu admito que até me deu arrepios. Ao visitar os pântanos de Lemoyne, entre as 9 da noite e as 3 da manhã, os jogadores ouvirão os gritos e o choro de uma mulher perto da área. Se seguirem o som, encontrarão o que parece ser a aparição de Agnes Dowd, com um vestido branco. É importante notar que se tentarem chegar perto do fantasma, este desaparecerá, encerrando o encontro. O melhor para o tentar estender é usar os binóculos. A história de Agnes é contada ao jogador pelo reverendo Swanson e, como devem imaginar, não tem um final feliz. I just know he will. Mother, you can be so unkind. So very unkind. It ain't like that. It ain't like that at all. Um dos easter eggs mais interessantes em GTA V diz respeito a uma potencial conspiração de OVNIs e alienígenas, mas Red Dead Redemption 2 dá um passo adiante ao ter uma nave espacial a descer em New Hanover. A norte do rancho Emerald existe uma cabana que tem uma nota escrita onde podem ler, à segunda hora, depois da meia-lua. Assim, se visitarem esse mesmo local às 2 da manhã e entrarem na cabana, a mesma será inundada por uma luz verde. Para continuarem a ver o que se passa, o melhor é se manterem dentro da cabana e usar a visão em primeira pessoa. Claro que não podem ficar lá o tempo todo enfiados, e assim que saírem do casebre, poderão ver o OVNI a levantar voo. Dos fantasmas que existem, o comboio é o mais impressionante visualmente. Ele aparece por volta das 3 da manhã com o spawn point mais confiável sendo a placa que marca a entrada de Lemoyne. É diferente dos restantes comboios do jogo e, na verdade, também pode ser uma referência ao comboio fantasma de Final Fantasy VI, considerando as semelhanças visuais, tornando-o assim um duplo easter egg. Se não encontrares o comboio fantasma na primeira tentativa, espera-te ao dia seguinte às 3 horas da madrugada e tenta novamente. Tens especial atenção ao comportamento do cavalo e deverás encontrar o comboio fantasma a qualquer instante. Contudo, apenas é possível contemplar esta visão fantasmagórica uma única vez. Como se fantasmas e ovnis não bastassem, a Rockstar tinha que incluir o vampiro no jogo na cidade de Saint-Denis. No entanto, não é fácil encontrar este pilantra. Antes que o vampiro se revele adequadamente, é necessário rastrear 5 pedaços de grafite espalhados na cidade. Cada um desses escritos traz advertências de violência e poesia floreada, mas mórbida. Arthur registra estes rabiscos no seu diário, anotando a sua localização. Os grafites podem ser encontrados fora do armazém geral, num beco perto do Teatro Fontana, fora das arcadas perto do Caçador, no beco atrás da loja do Armeiro e no prédio ao sul da Taberna Doyle. Depois de encontrar e observar todos esses locais, um marcador com a forma de um X aparecerá no mapa revelando a localização do vampiro, mas apenas surge à noite. Chegados ao local, irão vê-lo a beber o sangue do pescoço de uma vítima recente. Com a sua pele pálida e orelhas pontiagudas, o vampiro de Saint-Denis tem uma aparência que lembra o Condor Locke do filme Nosferatu. O vampiro ataca Arthur Morgan e pode matá-lo com um único golpe, então tem cuidado ao te aproximares da criatura. Se conseguires sair ileso da batalha, serás recompensado com a rara adaga ornada. Podes ainda deixar o vampiro junto de uma igreja ou exposto ao sol para depois de ele entrar em combustão. So, you found me. Hey, what are you doing? Stay back for your own sake. I walk with the undead. What, you're a vampire? I have been called many names over the centuries. Now go, or I'll feed on you too. Please, por favor. You're a goddamn idiot.
I'll suck you dry. O compositor de Red Dead Redemption 2, Woody Jackson, revelou que testou a música para o jogo ouvindo-a com headphones num campo de tiro. Now all of you skunks clear out of here! Numa entrevista à Mix Online, o compositor afirmou que obteve uma licença, comprou armas a um fabricante italiano que queria reproduções de armas do período do jogo e ouviu a sua música com headphones enquanto este disparava. Ele sentiu que este método permitiria que sentisse se a sua música funcionaria para o sentimento que estava a tentar evocar. Para manter esta mentalidade, Jackson também comprou instrumentos usados pelo The Wrecking Crew, um grande grupo de músicos famosos por trabalhar em milhares de gravações de estúdios nas décadas de 60 e de 70. Jackson tem uma grande coleção de guitarras vintage, algumas das quais compradas a esse mesmo grupo. Nessa entrevista, ele disse que o jogo possui 3 diferentes tipos de música. Interativa, onde a música muda de acordo com as ações do jogador. Ambiental, que engloba a música do jogo como canções de fogueira. E narrativa, composta especificamente para as missões do jogo. Curiosamente, Jackson só teve permissão para ver o jogo durante o desenvolvimento na sede da Rockstar Games em Nova York, mas ele não teve permissão para levar qualquer filmagem com ele. Adicionalmente, só ouviu as faixas vocais da banda sonora produzidas por Daniel Lanois algumas semanas antes do lançamento do jogo. E assim ficaram 10 curiosidades sobre Red Dead Redemption 2. Espero que tenhas gostado do vídeo e se foi o caso, não te esqueças de lhe dar aí o like, de comentar o que mais gostaste neste título da Rockstar e caso ainda não estejas subscrito, carrega em subscrever e no sino para obter as notificações de futuros vídeos. Obrigado por ter estado desse lado e espero ver-te no próximo. Tchau!